Bem, nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o vereador Marcelo Bussic, juntamente com outros 6 vereadores da capital mato-grossense. O vereador Marcelo esteve ontem em Brasília, no Supremo Tribunal Federal e também na Procuradoria-Geral da República, protocolando ofício, tentando urgenciar providências com relação à situação especificamente do prefeito Emanuel Pinheiro. Vereador, bom dia, é um prazer tê-lo conosco. E o que o senhor relata dessa viagem? Bom dia, Antero, bom dia, Mauro, bom dia a todos os ouvintes da capital. Estivemos ontem em Brasília, junto com os outros 6 vereadores, onde a gente protocolou esse ofício lá no Supremo Tribunal Federal, assim como na Procuradoria-Geral da República, pedindo celeridade nas apurações, nas investigações, diante desses fatos aí que todo cidadão cuiabano, mato-grossense está assim, esperando uma resposta, né? Fomos recebidos no Supremo Tribunal Federal pela chefe de gabinete do ministro Luiz Fux, a senhora Patrícia Neves, que nos recepcionou lá, recebeu o ofício e nos informou que esse processo é uma prioridade do ministro, está tratando com a maior celeridade possível. E como é um processo sigiloso, não podemos entrar, não pode entrar em mais detalhes, mas ela expressou para nós, nós vereadores, que esse processo é uma prioridade do ministro. Ele está tratando com a maior celeridade possível e a gente ficou bem animado com essa reunião com a senhora Patrícia, que pode expressar que essa prioridade que a gente pode relatar para o cidadão cuiabano, para todo cidadão mato-grossense, que o processo está andando com celeridade e vai ter uma resposta para toda a sociedade dessas questões que ainda não tem resposta, principalmente relacionada ao prefeito de Cuiabá, que até o momento não deu explicação nenhuma. Eu acho que o problema aí é mais político nesse momento, né? Aqui que vive Cuiabá, essa situação política, essa coisa do prefeito não se manifestar. Porque o prefeito podia vir às rádios, ir aos jornais, se posicionar de forma mais clara, mais contundente em relação a isso. Nós tentamos tranquilizar um pouco, né? Entrevista com o prefeito, ele aceita vir desde que não toque no assunto. Não tem como não tratar do assunto, né? Então acho que é um erro político do Emanuel. Ele está apostando tudo na questão jurídica, que amanhã ou depois ele vai conseguir de alguma maneira se livrar, embora pouco provável que ele consiga se livrar daquela imagem horrorosa. Eu acredito até que o prefeito podia ter se resguardado, como se resguardou até antes de protocolar a defesa, mas ele já protocolou a defesa, né? Agora não tem muito sentido, mas enfim. Ele já protocolou a defesa, ele pode falar na linha da defesa. Agora protocolou a defesa. Eu queria dar um palpite aqui, um pitaco. Acho que o Fux está agindo, sim, viu, Antero? Porque já decretou prisão, o que está aguardando agora é a apuração daquelas apreensões que foram feitas nas operações aqui, né? Polícia Federal, Ministério Público e tal, para tomar outras decisões. Eu acho que essa coisa rapidamente se resolve. Eu sei, mas você não percebeu lá se é tendência do ministro Fux ficar com tudo isso para julgar lá? Porque ele vai ser o ministro de Mato Grosso. Eu acho que isso atrapalha o processo. Por que atrapalha o processo? Nós acabamos de mostrar um dado aqui, onde as decisões em Brasília não acontecem. Não acontecem. A melhor coisa do mundo é ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Porque não julga. O Supremo não tem expertise de julgar processo penal. Enquanto Sérgio Moro já condenou 127, o Supremo não condenou ninguém. Ninguém. E tem vários para serem julgados lá pelo Supremo Tribunal Federal. Vários. Sérgio Moro perdeu o mandato, um mês depois Sérgio Moro botou ele na cadeia. E quando era deputado federal, enquanto tinha lá o foro para prerrogativa de função, não aconteceu nada. Fica bonito, beleza, essa extraordinária invenção do homem brasileiro. Aliás, um dos grandes erros do governo Fernando Henrique, que foi a questão do foro para prerrogativa de função. Eu acho que essa coisa precisa acabar. Eu acredito. Então vamos acabar com a justiça de primeiro grau.
Mas eu não sei se é centrado lá no Supremo. É exatamente uma tendência, entendeu? A tendência é o seguinte: você mantém nos superiores quem tem o foro lá. Já é muita coisa. Mas é isso, eu acho que é isso que deve prevalecer. Pois é, mas o Emanuel Pinheiro, o foro não é lá. Não, mas não é lá, mas ele não desmembrou nada ainda. Porque eu acho que ele deve estar aguardando. Mas não desmembrar, vai esperar passar o restinho do mandato, né? Pra poder desmembrar. Não acredito que seja isso. Do jeito que tá. Pai. Não acredito que seja isso. Tem um mês essa operação, pô. E essa visita. Aliás, a operação não tem nem um mês, né? O escândalo é que veio agora. Não, o escândalo tem 3 anos, né? Veio ao público agora. Aliás, veio ao conhecimento da justiça agora. Então, assim, não dá para exigir que num mês se faça as prisões, se faça as apreensões, se levante mais informações, né? Precisa de um tempo para pegar esses documentos todos, o que foi apreendido, que a gente não sabe, tem uma perícia de computador, etc. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte importante. Bom dia, Antero, aqui é Jesuíno de Várzea Grande. Antero, pergunta para o nobre vereador se as despesas deles foram pagas com recursos próprios ou com dinheiro público. Tá. A viagem nossa para Brasília, o vereador ele não recebe diária, nem as passagens são custeadas pela Câmara. O que o vereador ele tem é a verba indenizatória. A verba indenizatória dá cobertura para todos esses gastos inerentes ao mandato. Então a verba indenizatória engloba tudo isso aí. Então como ele já recebe a verba indenizatória, isso ele já usa a verba indenizatória para esse custeio. Poder-se-ia dizer, portanto, que a atividade. Aí o vereador foi lá institucionalmente, quer dizer, com uma atividade relacionada ao mandato. Ele está buscando. Como é que está a situação na Câmara, vereador? A situação na Câmara tem um passo a passo que aconteceu. Por incrível que pareça, no passo a passo lá, a gente consegue ouvir aqui, eu fico assim impressionado. Olha, eu vou ameaçar aqui o vereador Velaton, porque vocês foram pedir para suspender o decreto de suplementação e isso é decoro. Eu nunca ouvi falar que é decoro um negócio desse, mas de repente a Câmara se mergulha, tá louca pra voltar a ser a casa dos horrores, né? Já tá com o pé lá, né? Já tá quase, tá caminhando, o presidente Juscelino Mareiro precisa dar uma... Não, mas não é culpa do Juscelino. Não, mas a mesa... Porque essa manifestação não foi do Juscelino. Pois é, mas a mesa diretora tá com essa linha, é uma mesa governista, tá com essa linha, né? E não tá pensando politicamente. Não tá com a linha, não. Isso aí quem tem feito, quem tem falado isso são outros vereadores, né? Sim. E aí, vereador, como é que tá esse ambiente lá? Quer dizer, você exerce corretamente o seu mandato e é ameaçado pela maioria que apoia o prefeito. Pois com essa situação toda, acabou tendo uma divisão na Câmara Municipal, justamente por esse fato relacionado ao prefeito. Hoje nós temos 7 vereadores, os quais assinaram o pedido de CPI, que defende essa ampla investigação e todo fato relacionado a esse fato em si, como até a suplementação entrou nesse debate também, porque ela foi publicada 2 dias após a apresentação do requerimento de CPI, gera todo um imbróglio entre os colegas e o clima realmente é de divisão, mas a gente está prosseguindo com o mandato, com as ações da Câmara, mas existe realmente uma divisão na Câmara, que até é relacionada ao colega Velaton, que alguns manifestaram entrar na justiça contra ele, outro até existe até essa conversa da questão do decoro do cargo, mas desde quando o vereador exercer seu papel de fiscalização das ações relacionadas ao mandato, a quebra de decoro, né? Isso a gente fica, o entendimento de alguns relacionados a isso para nós é um pouquinho equivocado. Eu queria fazer um questionamento só para dar uma mudadinha desse assunto, e um assunto que o Antero tocou aqui agora há pouco, que é a cassação do Abílio, do outro vereador. São 4, né? Cassados, sim, com mandato cassado. Isso o Abílio é um dos 7, né? Exato. É um dos 7. Dos 4 cassados é só o Abílio? Não, o Abílio, é dos 7? O sargento Joelson e o vereador Eliseu. Pois é, aí o que acontece? Além desse posicionamento de dar uma enfraquecida aí na oposição,
pelo menos em tese. Do posicionamento do Gonçalo? Pode eu ser. Eu estou aplaudindo a decisão do doutor Gonçalo. Não, a posição dele está certa, corretíssima. Mas eu estou falando o seguinte: qual é o efeito? E não é culpa do Abílio, mas ele vai pagar. Qual é o meu questionamento, Antero? Qual é o reflexo que tem isso na Câmara? Porque parece que com a saída desses vereadores vai ter que fazer um novo cálculo. Isso pode resultar na saída de outros vereadores. Não está lá no coeficiente. Vereador que não está lá e que nem foi cassado pode sair. Pode sair. Entendeu? Por causa do recálculo do coeficiente. Aí vocês já fizeram uma avaliação dessa situação ou ainda não tem que pegar um não fizemos uma avaliação porque pode ser atingido, né? Sim, inclusive quem não está, quem está fora do mandato pode entrar. Até porque os vereadores eles manifestaram que vão recorrer à decisão e o que alguns já mencionaram sobre o caso que permanece no cargo até a decisão final, até o trânsito em julgado. Até a decisão final, 2 pontos, até a decisão TRE. Do trânsito em julgado. Não, do TRE. Não é do trânsito em julgado, não. Se o TRE confirmar a decisão, tchau. Porque aí a segunda instância aí já foi, né? Tchau. Se o TRE confirmar a decisão, os vereadores deixam o mandato. E eu acho que o TRE deve votar isso, não tem que ficar encebando isso. Não tem por que o TRE não votar isso, não tem por que o TRE não votar o caso da dona Lucimar. A dona Lucimar não tem culpa, ótimo, absolva, mas julgue. Julgue. Não é possível não julgar. Vai esperar o quê? Passar o mandato para julgar no final do mandato? Aí que cria insegurança jurídica lá para frente. E eu creio que o TRE deve decidir isso rapidamente. Tem uma pergunta aqui do Afonso, lá do Ribeirão do Lipa, ele nos manda a pergunta por telefone. Por que os vereadores não foram até o ministro da Saúde para colocar os repasses para Cuiabá? Pois o povo está morrendo na questão dos hospitais. Afonso do Ribeirão do Lipa. Essa ação foi uma ação pontual relacionada a essa questão envolvendo a delação do prefeito, do governador Sival Barbosa, onde estava relacionado ao prefeito Emanuel Pinheiro, e em relacionado às questões da saúde, a Câmara tem realmente agido. No caso, por exemplo, do novo pronto-socorro, nós fizemos uma visita ao governador, os vereadores têm agido aqui no âmbito estadual, mas a gente pode também fazer uma ação relacionada à questão do Ministério da Saúde, assim como a Secretaria Municipal de Saúde, o próprio prefeito Emanuel Pinheiro também pode estar agindo, pode também estar no radar nosso aí de estar fazendo novas ações, não só relacionadas à saúde, à educação, como outras áreas também, os vereadores podem estar fazendo a partir de agora, como nos próximos meses, a gente pode estar organizando pontualmente ações relacionadas a como essa sugerida pelo Afonso. Vereador, teve uma reunião na Câmara para discutir o plano plurianual e, inclusive, na discussão desse plano plurianual envolve exatamente também os 300 anos de Cuiabá, porque discute os próximos 4 anos, né? Sim. E só 4 vereadores estiveram presentes. O senhor esteve nessa reunião ou o senhor faltou também a essa reunião? Não, eu estive presente nessa reunião e inclusive amanhã vai ter mais uma audiência relacionada ao PPA, às 9 horas lá na Câmara Municipal. Vai ser a 3ª audiência pública, onde vai ser debatido o plano de 4 anos, né? Onde está a questão do Cuiabá 300 anos. É um programa específico dentro do PPA, com várias ações ali relacionadas a obras no município de Cuiabá, aquelas obras que o prefeito mencionou no lançamento desse programa Cuiabá 300 anos, está inserido lá, assim como o programa de asfaltamento também, os 600 quilômetros de asfalto também estão presentes lá no programa, no plano plurianual. Tá, e tem recurso para isso, vereador? O senhor que é especialista na área de finanças? Ou é mais uma manifestação de boa vontade de buscar recurso fora? Sim, lá no PPA ele menciona
tem a designação dos recursos, mas como o próprio prefeito falou, muitos dos recursos são oriundos de transferências de ministérios, do Estado. Então ali está presente essa questão de convênios, né? De modo geral, está mencionado ali no plano plurianual, que vai estar desdobrado agora na LOA, que chegou na última sexta-feira, foi protocolado no final da tarde, a última sexta-feira, que vai estar dando maiores detalhes desses recursos aí, mas a princípio a grande parte é oriundo de convênios Mas assim, isso é de uma previsão, de uma expectativa de tentar conseguir um convênio. Isso. Não quer dizer que existe o recurso assegurado. Exato. Nós fizemos até quando o prefeito lançou essas obras, nós fizemos um levantamento dos últimos 7 anos realmente do recebimento, arrecadação oriunda de convênios. Não só estadual como federal e emendas parlamentares. Nos últimos 7 anos, apenas 7,15% realmente aconteceu. E isso foi por que a gente fez esse levantamento? Porque a gente conhecia um pouco dos números da prefeitura, até para alertar o prefeito. Prefeito, se o senhor ficar contando com emenda parlamentar e questões de convênios, pode não acontecer todas essas obras. É para ele procurar novas alternativas. Porque é o ovo na cloaca da galinha, né? Sim. Você não tem essa convicção do que vai acontecer. Realmente. E aí a LOA fica assim, fica uma fantasia, né? Porque você prevê lá recurso para tantas obras, mas é um recurso que não existe, né? Efetivamente. Mas é uma expectativa. É uma expectativa, mas eu acho assim que tem que estar lá, até porque senão você não viabiliza. Mas Cuiabá faz tempo que trabalha mal isso. Aliás, Cuiabá, o estado também, né? Eu acho que Cuiabá tinha que ter um braço do secretário de Planejamento em Brasília. Tinha que ter um escritório em Brasília. Brasília é uma grande fonte para conseguir recursos, né? O que é isso aí? Bom, tem aqui Bom Dia Antero, o seu programa é 10, mas o que eu quero dizer é que a Câmara não é que vai ser. Ela já para mim, vai continuar casa e mansão dos horrores. Lugar que só tem mordomia para eles, não criam leis para beneficiar a população. Isso é o que se chama e nunca vão me convencer. Tá aí o ouvinte. Aí tem outro aqui, Bom Dia Antero, parabéns aos vereadores que foram a Brasília, isso significa que se está buscando justiça. Parabéns, Josevânio Feitosa Schmidt. É isso, parabéns, é para vocês, né? E aí tem um áudio aqui, vamos ver quem que é. Bom dia, Antero. Meu nome é Hildo Pedroso. O vereador tá falando dos projetos aí da PEC 300 anos de Cuiabá. Pergunta pra ele, Antero. Cadê o homem do terno de $1 milhão, né? Aquele filme do terno de $1 milhão. Cadê o homem que sumiu? Tá, o vereador ouviu sua pergunta. Então, responde pra ele aí. Pedroso. O Pedroso, agradeço aí pela pergunta. O prefeito, ele está com as suas ações, né? Ele tá mencionando algumas ações, mas de forma um pouco tímida. Ele não se apresentou para a sociedade, porque o que a sociedade quer é uma resposta dessas questões, né? Até o momento não deu nenhuma. Foi uma postagem no Facebook bem vaga, que não ia realmente mencionar, trocar no assunto. Após dia 9 de setembro ele saiu, foi fazer visitas, ações nos bairros, falou que tinha provas contundentes, ia mostrar, ia apresentar, não apresentou nada. Quem tem prova, quem tem ações, apresenta, não espera ser julgado como ele está sendo julgado todo esse tempo. Ele deveria ter apresentado depois que saiu o áudio relacionado ao Zanata com o Silvio, o delator Silvio. Ele pediu sigilo, não mencionar o nome dele. Então, nós também esperamos essa resposta, que ele saia, apresente para a sociedade e fala a sua versão dos fatos, que até o momento ele não deu e Cuiabá toda está esperando. Tá, tem mais uma pergunta aqui? Ele tá fazendo a pergunta. Tem um aqui que mandou aqui. Posso fazer uma pergunta? Sim, pode. Aí ele tá digitando a pergunta. Daqui a pouco chega. Daqui a pouco chega. Mas olha, você vê como essa situação é complicada, né? Quer dizer, o prefeito, ele assumiu o risco não só o desgaste pelo fato em si, mas pela inércia dele, pela incapacidade de se comunicar, de se posicionar. E isso fragiliza muito ele politicamente, fragiliza a administração. Exato. Porque você fica
hoje até para pagar IPTU deve ser um negócio complicado. Mauro, e tem feito coisas espetaculares. Por exemplo, tem bons projetos, tem ações feito boas, obras espetaculares. Por exemplo, a inauguração da Praça Lancaster ficou linda. A Praça Lancaster ficou realmente assim, eu que nasci aqui, que conheço a história daqui, que na minha meninice, na minha juventude, frequentava a praça? Frequentava a praça, o passeio nosso era dar volta no jardim, pra ver moça, entendeu? A gente só antigamente era difícil namorar, entendeu? Você ficava dando volta no jardim ali, na praça, na Fonte Luminosa. Tudo isso foi restabelecido, ficou linda a praça. Ele tem feito coisas boas. Ontem eu entrevistei aqui a secretária de Saúde. A secretária de Saúde está fazendo um bom trabalho e já foi lá prestar contas na Câmara Municipal. A Secretaria de Educação tem tomado iniciativa espetacular. O programa Bom de Bola, Bom de Escola foi inaugurado, foi colocado para funcionar. A questão da creche, da hora estendida já começou a funcionar. Tudo isso é muito bom para a população, tem efeito, né? Mas não vai dar reverberação se ele não explicar essa coisa. Não vai reverberar, ele vai fazer tudo isso e a as pessoas não vão dar valor para isso, vai lembrar do paletó. A imagem do paletó mata tudo isso. Sim. Vai matar os 300 anos de Cuiabá. Aqui tá o seguinte, a pergunta aqui do cidadão, manda seu nome, hein? Pergunta aí o nome dele aí, Marquinhos. Por que a prefeitura não libera o transporte coletivo e individual para quem quiser investir? Apenas regulando detalhes básicos, como rotas, horários e preço máximo, não mínimo. Se alguém quiser oferecer mais rotas, mais horários e preços menor, tá liberado. Glauco do Boa Esperança, ele é professor de xadrez. Olha, enxadrista. Enxadrista Glauco, estudante da Universidade Federal de Mato Grosso. Parabéns, hein, Glauco? Eu sou incompetente, não aprendi a jogar xadrez, cara. Também nunca ninguém me ensinou. Mas tudo bem, Glauco Barbosa. Obrigado, Glauco, pela participação. O que você pode dizer disso? Eu agradeço o Glauco pela pergunta. Esse assunto relacionado ao transporte individual, onde entra a questão dos aplicativos também, é de competência do executivo apresentar esse projeto. O vereador Diego Guimarães, que é do PP, ele debateu o assunto, fez 2 ou 3 audiências públicas a respeito do assunto, uma inclusive foi aqui na OAB, e apresentou um anteprojeto de lei. Como não é competência do vereador, ele apresenta um anteprojeto ao executivo. O prefeito ficou de finalizar esses estudos e encaminhar um projeto para regulamentação da questão do transporte individual de passageiros, que não é só uma solicitação do cidadão, até dos taxistas também, que eles já foram cobrar na Câmara, dos mototaxistas, essa regulamentação relacionada ao transporte individual que o prefeito deve estar apresentando, como ele próprio mencionou que ele iria encaminhar para a Câmara Municipal. Não foi por parte da Câmara, porque o vereador não tem competência para apresentar esse tipo de projeto. Vereador Marcelo Bucic, obrigado pela entrevista. O microfone da Capital, se você quiser prestar algum outro esclarecimento que eu não tenha lhe perguntado. Sim, eu que agradeço a oportunidade, Antero, Mauro, todos os ouvintes que fizeram a pergunta, aqueles que estão ouvindo a nossa entrevista, e mencionar que assim, no âmbito da Câmara Municipal a gente está agindo nesse fato específico em relação ao prefeito Emanuel Pinheiro. O vereador Gilberto Figueiredo, ele apresentou um requerimento para que o prefeito compareça à Câmara, foi indeferido pelo nosso presidente, que não, por questões no regimento não permitiria esse convite, essa convocação de prefeito. A Câmara não pode convocar, pode no máximo convidar. Aí foi indeferido, a gente apresentou o requerimento de abertura de CPI para apurar infrações políticas administrativas. Cabe à Câmara apurar infração política administrativa. A questão civil e criminal está no âmbito da STF, então. Mas você tem que citar o fato determinado. Sim. Qualquer infração política administrativa.
você quer apurar. Isso, exato. E que a gente apresentou requerimento, possível quebra de decoro, é uma conduta incompatível com a dignidade e o decoro do cargo qual ocupa, onde a Câmara, Antero, até já cassou um vereador por fatos de mandato anterior. Você se recorda do vereador Lutero Ponce, ele participou da mesa diretora no seu primeiro mandato, abriu uma CPI e foi cassado no segundo, no qual a gente mencionou isso para os vereadores, porque a gente quer realmente, ninguém quer fazer julgamento do prefeito, mas que ele dê sua versão dos fatos, por isso é uma CPI para apurar tudo isso aí, ouvi-lo. Uma consulta no Conselho de Ética da Câmara Federal. Pelo aspecto da legalidade, o melhor caminho da Câmara era a comissão processante. Mas não vai conseguir. Porque realmente a Câmara não pode investigar deputado estadual. E o ato do prefeito foi como deputado estadual. A Câmara não tem competência, por exemplo, para investigar o Ezequiel, o Blairo Maia, sim. Os deputados aqui envolvidos. Não cabe à Câmara investigar isso. Mas aí o fato era desconhecido. Até uma consulta do Conselho de Ética da Câmara Federal, respondida pelo deputado Miro Teixeira, que era então presidente, foi feita. Se o fato aconteceu anterior ao mandato e pode o então deputado ele ser investigado pelo caso, a resposta foi a seguinte: se o fato for um crime e for desconhecido. Então, o fato era desconhecido de toda a sociedade. Então, isso afronta o princípio da moralidade. Então, era desconhecido, veio à tona agora. Sim, mas esse princípio da moralidade está lá no Decreto-Lei 201, que é a questão do... O que daria a sustentação, fundamentação para uma comissão processante, né? Exatamente. Mas olha, aí, que é o seu artigo 4º. Sabe por que a Câmara perde a oportunidade? A minha crítica é o seguinte: não tem problema nenhum, até a base da oposição, fazer a comissão processante, ajudar, discutir esse assunto, porque esse é um assunto que interessa para a sociedade. Mas não tem problema nenhum, também a base processante dizer eu não quero investigar. Não quero investigar, mas dá, dentro do processo aberto. Ou tá errado. Não é. Eu não sei, cara, eu acho, aberto, pode até não abrir. Eu acho que é um equívoco. Como a Câmara dos Deputados lá não vai abrir do Temer. Mas sabe por que eu acho, Antero? Que isso depõe contra a Câmara. Eu também acho. Também acho. Eu acho que indúbio é pró-societário. Isso já cria... Só na hora de julgar que é indúbio pro réu. Na hora de definir se permanece a dúvida, o réu. Muito obrigado, vereador. Eu agradeço mais uma vez, agradeço aos ouvintes, Antero, Mauro, e que todos fiquem com Deus. Um bom dia a todos. Bom dia.